Fala da igreja com a paz do Senhor, amém? Fico feliz de poder estar aqui nessa noite. Deus, Ele preparou esse momento para que eu pudesse estar aqui juntamente com a igreja. A gente está lá em Carapicuíba. O Senhor tem trabalhado em nosso meio. E eu glorifico a Deus pelo que o Senhor tem feito em nosso meio lá e aqui. A oração daqui tem chegado lá, a oração de lá tem chegado aqui. E o Senhor tem trabalhado. E isso é motivo de nos alegrar, amém? Duas escolas maravilhosas, né? A escola EBD e o ciclo de oração. Para quem quer orar, ciclo de oração é uma bênção, viu? Quem fala assim, nossa, não tenho condição de orar, não sei o que falar, venha para o ciclo de oração, você aprende rapidinho. Daqui a pouco você vai estar igual as irmãs, tão fervoroso quanto. Amém? E EBD dando até mesmo uma surra nos professores, aprendendo e, obviamente, ensinando. Porque a gente aprende para ensinar, amém? Se a gente quiser ensinar, a gente precisa aprender. Vamos ficar em pé, nós vamos ler a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20. Mateus capítulo 20, do versículo 29 ao versículo 34. Amém? 29 ao 34 diz assim: Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que queres que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, Senhor Jesus, por termos chegado à tua casa. Senhor, nós sabemos que a palavra é do Senhor, nós sabemos que é o Senhor que nos alimenta, que o Senhor possa me usar como instrumento, mas que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor. Que nós possamos sair daqui transformados pela tua palavra, moldados por ela, que o Senhor possa realizar a tua obra dentro de nós, que nós saiamos aqui edificados. Senhor, que o Senhor venha gerar Cristo em nossas vidas a cada dia e que essa palavra possa renovar em nós a fé, a esperança, que essa palavra possa gerar em nós, Senhor Jesus, vida cada dia mais no Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Ser conosco, o Senhor já está em nosso meio e nós te agradecemos, Senhor Jesus, por isso. Nós pedimos para que o Senhor possa derramar mais e mais da tua graça e do teu poder sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Poder sentar. Aleluia. Aleluia. Quero dizer para os irmãos que eu creio que há uma porta aberta em nosso meio nessa noite. Amém? Então, coloca a tua atenção nas coisas do céu nessa noite. Que o teu pensamento possa fluir na palavra e naquilo que Deus ele tem para você nessa noite. Que você nessa noite possa se concentrar. Pedir para Deus, para que o Senhor venha falar com você de uma forma especial. O preleitor, ele traz a ministração, porém, a igreja contribui e contribui muito. Amém? Serei bem breve. O tema de hoje é misericórdia e compaixão. E eu gostaria que a igreja frisasse juntamente comigo a respeito de misericórdia. Irmão, a palavra do Senhor ela vai dizer assim que a misericórdia de Deus é o motivo de nós não sermos consumidos, amém? Então a misericórdia de Deus é o motivo de eu e você estar aqui nessa noite. Se eu e você chegou a este lugar é porque a misericórdia do Senhor te conduziu a este lugar. Se não fosse a misericórdia de Jesus sobre a nossa vida, nós não estaremos aqui. Todos concordam com isso, não é? Então glorifica ao Senhor porque a misericórdia do Senhor tem te alcançado. E eu gostaria que você passasse agora a imaginar a trajetória da tua vida, a tua história, e quantas vezes a misericórdia do Senhor te alcançou nos momentos difíceis, nos momentos de alegria. Quantas vezes a misericórdia de Deus se manifestou na sua vida, naquela situação em que você não via saída.
Quantas vezes o Senhor não se manifestou? A misericórdia de Deus não sobreveio sobre a sua vida. Passa a refletir. Às vezes eu tenho esse ponto. Eu paro para pensar no Senhor, aquilo que o Senhor fez, e eu começo a me emocionar. É impossível você não se emocionar. Porque quantas vezes o Senhor não me ajudou? Quantas vezes o Senhor não te ajudou? E a gente dá trabalho para Jesus. O Senhor vai, puxa, nos exorta, nos encaminha, nos direciona, mas graças ao Senhor de compreensão. Esse é o amor que Jesus ele tem por mim e por você. É um amor visceral. É algo intrínseco. Aleluia. A palavra misericórdia agora tem a junção de miséria e coração. Por incrível que pareça. Latim, miseratio e cordis. A junção dessas duas palavras dá a palavra misericórdia o seu sentido. Misericórdia é a disposição de aliviar ou eliminar o sofrimento do outro. É tratar uma pessoa mais compassivamente do que ela realmente merece. É misericórdia de Deus ou não sobre a nossa vida? Porque se você dizer pra mim assim, ó, Boaz, eu mereço, então tem alguma coisa errada. Porque eu e você não merece, irmão. É pura e simples misericórdia de Deus. Você e eu estar aqui. Salvação não é, de forma alguma, salvação não é meritocracia. Não é o mérito, não é aquilo que você consegue fazer, não é aquilo que você faz que te torna salvo, não. É fé em Cristo. Salvação é isso. Mas por que salvação em Cristo Jesus? Porque Ele morreu por você, porque Ele deu a vida dele por você. Ele se caracteriza naquilo que eu falei, compaixão, significado de compaixão, no seu amor e em misericórdia. Fazer algo para alguém que não merecia. Eu e você não merecia o sacrifício de Cristo, mas mesmo assim Ele se deu. Eu e você não merecíamos estar aqui, mas mesmo assim Ele preferiu, optou por sofrer, sangrar por mim, por você, para que nós pudéssemos estar aqui. Aleluia. Então, a misericórdia e o amor de Jesus é profundo. Aqueles dois homens, eles nos ensinam muita coisa. Eu não vou entrar em si, contando parte a parte do texto, porque ele em si é autoexplicativo. Mas eu quero pontuar alguns pontos a respeito da atitude daqueles homens que nos ensina como igreja a agir, a fazer e entender que a ação de Cristo sobre nossas vidas é mediante a nossa ação de fé. Jesus ele tem autoridade e nós temos a fé. A relação de fé e autoridade leva a gente a alcançar o favor. A autoridade de quem? De Cristo. Fé quem? Nossa. E é preciso usarmos a fé. Irmão, o primeiro ponto que eu vejo na ação para nós como igreja, como servo do Senhor é oportunidade, enxergar a oportunidade. Por que eu estou falando isso? E eu ouso dizer que eles foram bem visionários. Eles foram visionários. Porque Jesus estava passeando no lugar. Eles viram uma oportunidade. A irmã estava dizendo assim, gente, ó, Jesus está nesse lugar, aproveite. E eu reforço o que a irmã falou. Jesus está nesse lugar, aproveite a oportunidade. Faça igual aqueles dois homens que aproveitaram a oportunidade. Sabiam que Jesus estava passeando no local. Aleluia. Glória a Deus. Não é diferente para mim e para você aqui nessa noite. Jesus está passando em nosso meio. E quando se afirma isso, se ousa com a fé. Sabe por quê? Porque nós, como igreja, temos dois caminhos. Qual o primeiro caminho? Ousar com a fé, como aqueles dois cegos ousaram, enxergando a oportunidade, ou ser como a multidão. Simplesmente está ali para ouvir, mas não conseguir enxergar aqui. Aquele que traz resolução aos nossos problemas, aquele que pode nos salvar, aquele que pode trazer alívio sobre a nossa alma, aquele que pode realmente nos dar um favor, conceder a nós favor, é Jesus. Então, nós não podemos andar como aquela multidão que não compreendiam isso, que não conseguiram enxergar isso. Aqueles dois homens enxergaram. Então você tem dois caminhos: ousar com a fé, ou estar simplesmente como um telespectador, ver o que vai acontecer, ou simplesmente ouvir o que está acontecendo, mas não ser o alvo do milagre. E nós estamos aqui, e eu creio que cada irmão está aqui nessa noite
Porque enxerga uma oportunidade de Deus neste lugar. Uma oportunidade de ser alcançado por esse favor. Mediante a tua necessidade, mediante aquilo que você deseja apresentar ao Senhor. Saiba que Jesus está nesse lugar. Então aproveita. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, entenda isso como uma forma de expressão, mas o patamar de fé que somos chamados com esses dois homens é um patamar de dependência, humilhação e reconhecimento. Somos chamados nessa noite a ousar com a fé, mas numa dependência de Deus, como aqueles homens ousaram com fé. Como ousar com a fé em humilhação, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. Porque quando nós reconhecemos isso diante de Deus, o Senhor Ele vem ao nosso encontro. O Senhor Ele então nos concede o favor dEle. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Então nós somos chamados a reconhecer isso, a andar com a fé, a ser chamado a um patamar de dependência. Não sei você, mas todo culto, eu vejo como uma oportunidade de alcançar o favor de Deus. Ou melhor, de ter um encontro com Ele. Mas não é o culto apenas, é no devocional, é na vida relacional com o Senhor, é no trabalho, é na escola. Onde nós estivermos, é o momento perfeito. Aleluia! Quando nós invocamos o nome do Senhor, ali há uma oportunidade de termos um encontro com Ele, de alcançarmos o favor de Deus, de ousarmos essa misericórdia e compaixão. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu só tenho um convite para você nessa noite. Chame a atenção de Jesus. Chame a atenção do Senhor e não esqueça. Se alegre porque os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre você nessa noite. Os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre você. Essa é uma oportunidade. O segundo ponto é que eles foram incisivos e intensos no clamor. Aqueles dois cegos, eles eram incisivos. Eles foram intensos no propósito, chamar a atenção de Jesus. Eles tinham um objetivo. E o objetivo era chamar a atenção de Cristo. Eles não cessaram, a Bíblia fala que eles não cessaram de clamar, de pedir, de gritar. A nossa petição não pode ser cessada, irmão. Nós precisamos rogar por misericórdia e compaixão, sim. Mesmo em meio às tentativas de silêncio ou tentar silenciá-los, eles permaneceram. Eu creio que aqui apenas tem irmão maduro. Amém? Amém? Então eu sei que de nenhuma forma ninguém vai querer parar ou silenciar alguém que tem uma expressão maior nessa noite, ou de glorificar alto, ou de chorar, ou de erguer a mão. Eu creio que ninguém vai tentar silenciar, sabe por quê? Porque aqui é uma igreja madura, os irmãos são maduros em relação a isso. Mas eu preciso trazer aqui para a igreja que muitas vezes as barreiras que tentam nos silenciar e muitas vezes nos silencia não é o externo, mas é o interno. É a falta de fé, é a incredulidade. É resultado de uma falta de intimidade com Deus, de relacionamento com o Senhor, de confiança no Senhor, ao nível que se tornam barreiras e não nos faz transpassar para alcançarmos o favor de Deus. E se o seu quadro nessa noite é esse, eu te convido a fazer como aquele homem: Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Até para quem tem incredulidade no coração tem solução. Peça a ajuda de Deus. E começa a enxergar com o olhar da fé. Começa a enxergar além daquilo que as dificuldades tentam te impedir. Aleluia! Aqueles homens, a barreira daqueles homens eram os que tentavam silenciá-los. Mas muitas vezes a barreira em nós somos nós mesmos. Mas o Senhor está chamando eu e você a usarmos com fé nessa noite. Amém? Aproveite.
Aleluia. Agora, entender que o que eles passavam, só quem iria entender é quem passa. Eles eram pessoas que tinham dificuldade visual. E por ter essa dificuldade visual, era complicado mesmo. Eles não eram valorizados. Eles não tinham o devido valor. Não tinham auxílio. Muitos, e a gente vai ver na Bíblia que muitas curas que Jesus ele fez, que houve, eram pessoas que estavam sempre pedindo esmola, eram pedidos. Eram pedidos. Mas, apesar de muitas vezes as pessoas não compreenderem o que a gente está vivendo ou passando, é importante dizer que não é sobre o entender do homem, mas sobre o entender de Deus ao nosso respeito. Porque muitas vezes, por nós estarmos passando, nós damos mais, sim ou não? Quem nunca passou por alguma dificuldade e no meio da dificuldade não deu mais? Né? Não se deu mais. Porque quem precisa, reconhece, corre e vai. Se nessa noite há uma necessidade no seu coração, se posicione como eles. Corre e vá. Não olhe para as barreiras ou o que vão pensar, ou o que vão achar de você, não interessa. O importante é o olhar de Deus sobre a sua vida. O importante é o favor de Deus sobre a sua vida. O importante é a misericórdia do Senhor te alcançar. Aleluia. E você viver o favor de Deus. Aleluia. Clame a Jesus nessa noite. Qual é a tua petição? Aleluia. Aproveita a oportunidade. Aleluia. E receba a favor do Senhor. Terceiro ponto, irmão, é que eles enxergaram a oportunidade. Eles foram incisivos, intensos no clamor. Mas o clamor deles era um clamor, era uma petição procedida de um reconhecimento. Eles reconheciam quem Deus era. Eles reconheciam quem Jesus era. Na expressão Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo assim: olha, você é o Messias, aquele que haveria de vir. O cumprimento da promessa é você. Então eles reconheceram quem Jesus é. Nós somos chamados a reconhecer, no meio do nosso clamor, quem Jesus é. A identificar, ou melhor dizendo, a dar a Ele a glória devida. Aleluia. Nós somos chamados a reconhecer essa soberania. Como eu falei, irmão, é fé e autoridade. Fé e autoridade andam juntos. A sua fé e a soberania de Deus, a autoridade de Deus. E entender que Ele é soberano, entender que Ele realmente pode conceder para você aquilo que você precisa. Glória a Deus. Aleluia. Eles reconheciam isso. Jesus, Ele reina em nosso meio. E seu reino é eterno. Por isso que há uma importância no abrir a boca, no clamar por Jesus, no reconhecer quem Ele é, em dar a Ele a glória devida e apresentar a Ele a nossa necessidade. Eu vou falar para você com muita ousadia de fé em Cristo, porque assim como aqueles dois homens ouviram a pergunta de Jesus: o que vocês querem que eu vos faça? Nessa noite, eu creio que a pergunta de Cristo para mim e para você é: o que você quer que eu faça? Mas essa pergunta não foi para a multidão, não foi para quem estava na descrença, ou simplesmente estava ali para ser telespectador, não. Foi para quem cria. Aleluia! Se há fé no teu coração, glória a Deus. Se você reconhece a soberania de Deus, se você sabe a capacidade do Deus que você serve, se você realmente entende o poderio dEle, se você realmente reconhece a grandeza dEle e a tua pequenez, aleluia! Então faça como aqueles dois, aproveite a oportunidade e clame, aleluia! Aproveite a oportunidade e peça, glória a Deus, porque o Senhor está no nosso meio e Ele atende pedido, glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Será que você pode ver o favor de Deus sobre a tua vida?
Sabe que você pode contemplar essa oportunidade e que você, ousando na fé, você ousando em Cristo, Ele é capaz para realizar muito mais daquilo que você pede, muito mais daquilo que você precisa. Glória a Deus. Irmão, entender soberania é também saber que nem tudo aquilo que a gente está pedindo para o Senhor é o que realmente a gente vai receber. Sabe por quê? Porque a soberania de Deus é tão grande que Ele consegue ver o que realmente é bom e o que não é para nós. A Bíblia fala que o coração do homem ele é enganoso. Sim ou não? É enganoso. Mas o coração de Deus não se engana. Aleluia! Mas o olhar de Deus não se engana. Por isso que a gente precisa muitas vezes entender duas situações. Se eu estou orando, não recebi, não houve resposta ainda, devo continuar orando. Porque das duas, uma. Ou vai vir resposta dizendo que não, que vai ser de outra forma, ou realmente vai acontecer. Não tem outra possibilidade. Mas para alcançarmos isso da parte do Senhor, é preciso entender sua compaixão e misericórdia e ousar com fé, com a mesma fé que aqueles dois homens ousaram em Deus. Tem um louvor que eu amo louvá-lo, porque tem me ajudado e me ajuda em todos os momentos de dificuldade, em todas as situações, e me faz perceber sempre que a misericórdia e a compaixão de Deus é sobre a minha vida. Que a misericórdia e a compaixão do Senhor é sobre mim, assim como é sobre você. Saia daqui entendendo que hoje você tem uma oportunidade, que hoje você é chamado para se intensificar no clamor, não cessar o seu clamor, e a oportunidade de reconhecer, dar a Ele toda a glória. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Vou pedir para que os irmãos fiquem de pé e nós vamos louvar esse hino. Não sei se você conhece, mas eu vou pedir para que você faça aquilo que eu pedi no início da pregação. Reflita sobre aquilo que Deus ele tem feito na sua vida, sobre o quão misericordioso o Senhor tem sido com você. Reflita sobre tantos livramentos que o Senhor te deu, tantas bênçãos que o Senhor te deu, tantas respostas às suas orações o Senhor ele fez. Quantas vezes o Senhor se levantou ao seu favor e te fez alcançar graça da parte dele. Reflita nessa noite.